No ar, o Espaço Livre. Nós vamos conversar com o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é livre docente, titular, portanto, do Departamento de Patologia. O professor Paulo Saldiva é também um contumaz defensor da bicicleta na cena urbana e do uso da bicicleta estimulado como políticas públicas que possam melhorar a mobilidade na cidade de São Paulo. Também vamos falar bastante sobre poluição, sobre o efeito que se provoca na cidade de São Paulo, esse ar que nós respiramos. Professor Saldiva, algumas políticas públicas têm sinalizado o aumento de número de quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo. Elas são o presságio de um caminho melhor? Eu acredito que sim. Eu defendo que a bicicleta ela tem um espaço que nunca vai ser o dominante, nós nunca vamos virar um Amsterdã, um Estocolmo, mas nós vamos ter um espaço que eu calculo que em torno de 5 a 6% da população possa utilizar a bicicleta. Primeiro pela velocidade, é mais rápido você andar de bicicleta hoje em São Paulo do que você andar de carro. Segundo pelo custo, o transporte coletivo ainda tem uma tarifa elevada para pessoas de baixa renda, então, e essas pessoas também não têm como fazer exercício, elas trabalham muito, né? Não é incomum um paulistano trabalhar 10, 12 horas e vai fazer o que depois? Vai treinar depois. E então você vai ter um co-benefício de saúde imediato. A prática regular de uma atividade física, ela é um dos melhores antídotos contra o envelhecimento precoce e um bom antídoto para várias doenças, inclusive infarto do miocárdio e câncer. Então, eu acredito que vai ter um espaço, sim, para a bicicleta e vai aumentar na medida que você der mais condições de segurança. Eu ando na cidade, né? Vem um tiozão assim, falou, gostaria de fazer o que você faz, mas eu tenho medo. Eu também tenho medo de andar, por isso que eu estou vivo. Eu sou absolutamente defensivo na direção. Pois é, eu sei. O ciclista hoje, na forma como a cidade está organizada, ele não pode andar correndo, nem andar entre os carros. Tem que saber descer e empurrar a bicicleta na calçada nos pontos de maior dificuldade. Então, no momento que você constrói uma ciclovia segregada, eu acredito que haverá mais condição para que as pessoas possam se locomover. E eu acredito, sinceramente, que depois de passar da mudança cultural, essa perda, digamos, de estacionamento que as pessoas referem, principalmente para comércio local, as pessoas vão ser mais estimuladas a fazer compras na sua vizinhança com a sua bicicleta em vez de levar o carro pela praticidade. O senhor disse, professor, que nós não vamos virar uma Estocolmo nem uma Amsterdã. Mas, ao prover políticas públicas voltadas a essa inclusão da bicicleta, isso pode, de fato, melhorar não só a saúde principalmente, mas a questão da mobilidade. Não há dúvida. E também vai reduzir a poluição. A bicicleta ela tem dois benefícios. Uma para quem pratica, pelo ganho de tempo e pelo exercício, e também para quem está no entorno, porque você reduz a emissão de poluentes. São Paulo melhorou a qualidade do ar nos últimos 30 anos, mas estamos estacionando num patamar ainda que não está adequado para a saúde. Os níveis atuais de poluição em São Paulo, a gente estima que em torno de 4.000 pessoas morram por ano na cidade. E na grande São Paulo, na região metropolitana, ao redor de, somando as duas coisas, dá quase 8.000 pessoas a mais. Então, aí o senhor tocou num ponto que parece um ponto-chave. Há algum tempo atrás, a revista Time, a revista norte-americana Time, fez um material muito bem editado sobre cidades inteligentes. Lá eles relacionavam, inclusive, as cidades que mais poluem no mundo. 15 entre as 20 que mais poluem no mundo ficam na China. Na China, e você tem algumas incrivelmente na África e Oriente Médio. O que acontece é o seguinte, esses países, eles tiveram uma necessidade de crescimento por questões até políticas, né? A China tinha que ficar rica e descuidou da tecnologia. Então, se você pegar quanto de poluição de efeito local você produz por CO2 equivalente, você quer uma medida de intensidade do uso energético, você vai ver que nos Estados Unidos e na Europa esse nível é mais ou menos 1. Quer dizer, 1 micrograma de poluição por tonelada de CO2
emitido. Na China é 50. Você produz 50 vezes mais poluente local para a mesma intensidade do uso energético. Isso explica, por exemplo, aquele cenário que parece que é uma poeira na paisagem de Pequim. Pois é, e Beijing aconteceu nesse ano que passou, e no início do ano atual, ele reproduziu um episódio que aconteceu em Londres em 1950. Por quê? Existe uma coisa que eu chamo de racismo ambiental. Uma usina termoelétrica antiga, ela não morre, ela é remontada em outro lugar. Então, a mesma coisa acontece com veículos velhos. O ônibus que em São Paulo roda, tem 8 anos de autorização para rodar num corredor, ele não vai desaparecer, ele vai ser vendido para uma cidade de menor poder aquisitivo. Então, o que está acontecendo é que esses países aumentaram o uso de energia sem investir na tecnologia. E isso está fazendo por isso que explica que no ano de 2012, no mundo morreram 7 milhões de pessoas a mais por poluição do ar. E isso é mais do que malária e diarreia. Ou seja, isso é um grande problema de saúde pública. Esse dado da OMS? Foi publicado na revista Lancet, que é a revista médica mais antiga do mundo. E essa estimativa, né, colocou poluição do ar entre as 5 causas de que mais abreviam a vida humana. Você vai ter como a hipertensão arterial como número 1, sobrepeso, baixo peso ao nascer, diabetes e poluição do ar entra. Então, essas são as 5 principais causas de mortandade. Isso, porque a gente teve mecanismos de saúde pública que outras coisas no ambiente que são vírus, bactérias, você está resolvendo com vacina ou com saneamento. Quer dizer, existem estratégias para isso. Mas no caso de o uso de energia que produz poluição, e a gente precisa nos locomovermos e tal, você tem sempre um conflito entre um setor... Vamos pegar um exemplo típico. Trolleybus, ônibus elétrico. Nós ainda pagamos tarifa de pico às 6 da tarde, para ônibus. Quer dizer, nós tratamos igualmente ônibus e chuveiro elétrico. Então, na hora que o empresário tem que colocar mais ônibus na rua, ele vai estar pagando mais. Quem usa diesel não precisa pagar mais. Então, da lógica, se ele não tiver um incentivo que compense isso, ele não vai arcar sozinho o preço de ter o bom mocismo. Vamos colocar diesel. E o diesel é um mecanismo, é um poluente sabidamente associado com câncer e com mortalidade precoce. Então, se você não tiver... Por causa do enxofre, né, professor? Não, o enxofre impede que se use catalisador. É por causa de substâncias como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, são substâncias que se grudam no DNA e dão problema de leitura ou erros. Tem metais pesados. Então, se você não tiver, digamos, uma integração, por exemplo, no caso do diesel, mesmo nos Estados Unidos, na época do George Bush, que é um homem com interesse em indústria petrolífera, ele investiu no diesel de baixo teor de enxofre, porque aí você podia colocar um catalisador que nem se tem para carro, porque o enxofre corroeria o catalisador. E ele fez porque a conta que deram para ele é a seguinte: para cada dólar investido em redução de enxofre no diesel, você ganhava 8 de saúde. Qual é a coisa que mais, que numa administração pública, que se investe 1 e ganha 8? Professor, o que é o limite do interesse da indústria petrolífera e do berço da indústria de automóveis de Detroit, a Big Three? Como eles convergem em relação a questões como essa? Aqui no Brasil a gente tem um bom exemplo disso, do efeito da poluição nas grandes cidades, que foi o sucateamento da malha ferroviária nos anos 50. Pois é. Isso aconteceu no mundo, nós seguimos, enquanto que a Europa persistiu, e a gente também não destruiu, na Europa foi muito mais difícil destruir uma cidade para fazer avenida. Vamos pegar o caso específico de São Paulo. Nós temos um rio histórico, que é o Tietê. E a gente hoje não perdeu a chance de fazer um parque ao redor do rio, como fizeram com Sena, com Tamisa, né, para colocar avenida. E a gente não ganhou mobilidade com isso. Então a gente foi dominado pelo rodoviarismo e isso levou a um investimento prioritário em construção de estradas e a perda das ferrovias, que agora dá um trabalhão para refazer. As linhas de bonde que São Paulo tinha até os anos 60, perfaziam quase 350 quilômetros de linhas de bonde. E hoje a gente está recuperando para transporte de trilho
De novo, quer dizer, isso poderia ser o eixo de um transporte de trilho de superfície. Então nós fomos perdendo oportunidades históricas e construindo uma cidade que a gente passou a enxergar como um obstáculo a separarmos a nossa casa do nosso trabalho. A curtição de uma cidade, o legal de uma cidade é convívio de pessoas e aproveitar o patrimônio cultural que São Paulo tem a oferecer. Por isso que a gente foi transformando, nós não construímos espaços para ficar, mas espaços de passagem, que paradoxalmente ficaram cada vez mais lentos. A velocidade média vem caindo com o tempo, então nós perdemos. Tem algumas coisas que são, se você pega um extraterrestre e foi o que está acontecendo aqui, ele não vai entender. Nós andamos hoje mais lento do que os bandeirantes andavam em lombo de mula no século XVIII. A gente se aperta em apartamentos menores, mas pagamos espaço para os nossos carros ficarem em garagem. Um apartamento que tem uma garagem só hoje, ele perde valor. Sim. Então nós pagamos um preço alto para não... porque o sistema... São Paulo leva, por dia, mais ou menos um Uruguai e meio para Buenos Aires. Sim. Ou seja, o equivalente... 5 milhões de pessoas, a população do Uruguai. Se você multiplicar a população pelo número de quilômetros, sim, São Paulo é uma das cidades com maior necessidade de mobilidade do mundo. E como a gente priorizou o carro e motocicleta, né, você faz uma conta rápida, você fala, bom, lento por lento eu vou ou sentado no meu carro, ouvindo minha música, ou eu vou pagar menos que o ônibus e vou pagar uma prestação de uma motocicleta de baixa cilindrada. Só que tem um problema, a moto ainda polui muito mais do que o carro. Ainda tá, agora que ela está se ajustando, mas tem outras coisas. Só o corredor Francisco Morato Consolação produz 12 indivíduos com incapacidade permanente por mês, com amputações ou pessoas que vão depender. Quem está pagando a conta da motocicleta e do fato do Código de Trânsito ainda permitir que as motocicletas andem... Como é que andem, é o índice? O corredor da Francisco Morato, Rebouças? Isso, só ali. Até a Doutor Arnaldo? Até a Doutor Arnaldo. 12 pessoas jovens que vão depender da Previdência para viver. E vão ter por mês? Por mês. Morreram de motocicleta no Brasil ano passado 12 mil pessoas, aonde principalmente nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, que é o maior índice de acidentes. O número é estarrecedor, em especial, para a gente fazer uma analogia simples aí, se a gente pegar como parâmetro que o número de mortos na faixa de Gaza nesses conflitos é de pouco mais de 2 mil. Eu não tenho dúvida que morre mais gente no trânsito brasileiro do que está morrendo de palestinos em Gaza. Então nós temos uma guerra que é baseado nesse padrão de mobilidade e a gente fica... veja, se você colocar o custo da vida humana, se você considerar a perda de capacidade laboral que o indivíduo de entre 20 a 30 anos tem, quanto ele poderia de produzir para o país, o custo é astronômico. Então, por isso que essa é uma área difícil, porque você tem que ter uma visão integrada, que não é uma tradição do governo brasileiro, porque cada ministro, cada secretário tem a sua pasta, e ele tem o seu orçamento. Então, eu tive recentemente no Chile, numa reunião que foi estimulada pela presidente Bachelet, que estava lá, e o tema era saúde em todas as políticas. Então, se a gente montasse uma sociedade protetora do ser humano, que não tem, né, nós teríamos que cuidar desse ecossistema, porque hoje 86% dos brasileiros vivem em cidades. Agora, quando você vai ver a agenda ambiental brasileira, para você ser brasileiro e ter direito a uma proteção ambiental, você tem que morar em área remota, você tem que ser indígena, quilombola ou ribeirinho. Você tem que proteger essas pessoas. Mas, aparentemente, o homem urbano, ele não merece a nossa consideração. Mas aí a gente vai cair em problemas políticos, professor. Porque aí a gente cai em problemas, por exemplo, como os interesses que levaram o Código Florestal a se tornar o que ele se tornou. Pois é, mas eu sou otimista. Porque a cidade está doente. No meu entender, São Paulo está doente. Ela vem doente há bastante tempo? Sim, ela está com obesidade, ela cresceu mais do que devia. Ela agora está desidratada. Quando chove, faz edema. O ar está ruim, então não circula direito nos brônquios. Nós temos um problema de diarreia nos rios, que a gente está passando água e não podemos usar água dos rios porque a gente transformou os rios em latrinas. Nós temos uma insuficiência cardíaca porque as artérias não circulam direito. E uma certa disfunção cognitiva, um pouco de Alzheimer,
porque a gente não lembra que as coisas estão ficando... A gente tem confiança que não vai mudar nada até as próximas eleições. Então, veja a situação atual da prefeitura. Ela está querendo implementar um sistema de transporte coletivo e implementar a ciclofaixa e está lidando com uma resistência enorme, porque as pessoas não acreditam ainda que isso vai ser bom. Então, eu acredito que passada essa resistência... Aconteceu isso em Bogotá, quando se fez o Transmilênio. No início, o prefeito que fez isso foi muito criticado, enquanto que agora ele se elege para qualquer coisa. Então, eu acho que a gente tem um caminho... E sabe quando você está doente, você muda para melhor. Eu já vi mais gente mudar para melhor UTI do que a igreja. O senhor citou há pouco a casa, a rua e o trabalho, né? O Roberto da Mata, antropólogo, estuda também aí o comportamento do brasileiro. O brasileiro é muito cidadão genericamente e muito pouco quando prevalece a máxima do farinha pouco, o meu pirão primeiro. É isso, mas isso é da natureza humana. Isso não é uma, isso faz parte existe um egoísmo, nós não podemos passar por altruístas. Agora, se você tiver, por isso que eu acho que o transporte coletivo e a bicicleta, eles não vão ser feitos por questões gerais. Vão ser feitos porque o indivíduo vai se sentir melhor. Em Berlim, você tem mais carro por habitante do que São Paulo. Mas se você for para Berlim, para o centro de Berlim, de ônibus, ou de trem, ou de bicicleta, você vai chegar antes. Então você vai fazer a sustentabilidade, não porque é bom para o todo, você vai fazer porque é bom para você. Então, no momento que você oferecer opção de qualidade, as pessoas vão fazer isso movidas por um egoísmo saudável. A gente viu, professor, não sei se dá para chamar de exemplo. A verdade é que, questão semântica à parte, quem mora em Interlagos e pega o corredor Avenida Interlagos, Washington Luiz, aquele corredor que vai dar aqui no Anhangabaú, Rubem Berta, 23, Moreira Guimarães, Rubem Berta, 23 de maio, tá, esse paulistano, ele tem gasto 40 minutos menos do que ele gastava com a faixa exclusiva. Isso não é informação da Câmara, isso não é informação do governo Haddad, não é informação política. Isso é informação de jornais que fizeram essa reportagem. A saber, o Diário de São Paulo, o Agora São Paulo e o jornal O Estado de São Paulo. É um primeiro passo no sentido de se repensar? Lógico. Veja, eu acho que no momento... Por que existe, quando você tem metrô, uma valorização imobiliária? Porque as pessoas descobrem que se morar perto do metrô, elas vão chegar mais rápido no seu trabalho. Agora, o que você tem que fazer é fazer com que esse adensamento imobiliário ao redor dos polos de transporte coletivo seja compartilhado por todos os estratos socioeconômicos. Porque normalmente o que você vê... O plano diretor prevê isso. É isso. Então você tem que controlar um pouco para você ter acesso a esses benefícios, senão você está investindo em mobilidade, mas e expulsando as pessoas. Como aumenta o valor venal do imóvel, o preço dos aluguéis e tudo, as pessoas com menor posse vão ter que morar cada vez mais longe. Então, a ideia de você permitir que todos se beneficiem, isso só vai ser conseguido no momento que a malha for grande. Porque hoje a malha é pequena, de transporte coletivo, então você tem pouco espaço e, consequentemente, você tem uma especulação imobiliária em cima disso. Mas na hora que você estiver espalhado pela cidade, você pode fazer com que as pessoas voltem a morar próximas e você não tenha que transportar um país para outro todos os dias na região metropolitana. O senhor citou alguns números, eu queria recapitular com o senhor alguns desses números. Por ano, 4 mil pessoas morrem na cidade de São Paulo vítima da poluição. Exatamente. Se eu reduzisse a poluição de São Paulo para o padrão de qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde, nós ganharíamos em média 2 anos a 3 anos de expectativa de vida. Tá. O número de vítimas da poluição do ar no mundo por ano é de 7 milhões de pessoas, 70% de uma cidade como São Paulo. Exatamente. É uma carnificina, você concorda? Sim. Então, são causas evitáveis. Mas, ao contrário de você, por exemplo, pólio salvou um monte de gente, a vacina contra sarampo. Número, cá entre nós, pelo amor de Deus, nenhuma conotação ideológica, número similar ao do Holocausto, hein? Perfeito. Agora, você veja, o que você vai ter é que quando você faz uma vacina contra pólio, você pode implementar e todo mundo vai ser a favor, vai empurrar na mesma direção. Quando você faz um projeto de mudar o modal de transporte de uma cidade, você vai lidar com conflito. Por isso que é mais... E você tem que negociar com as pessoas.
Hoje não existe ninguém que possa impor uma coisa à cidade. Então isso tem que ser negociado. Aliás, o plano diretor para ser aprovado foi objeto de um monte de audiências públicas e foi amplamente discutido. E mesmo assim tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Então não vai haver um consenso nunca, a não ser que as pessoas de fato acreditem e comecem a enxergar o benefício para elas próprias. O senhor acha que isso vai ser... Vai chegar um momento que vai se afunilar esse interesse? Veja, eu vou pegar um exemplo. Eu trabalho numa outra universidade, eu trabalhava e ainda continuo indo todo ano lá, na Universidade de Harvard. Sim. Muito bom. Experimenta parar no campus médico de Harvard com o seu carro. Você vai pagar $1.000 por mês. Na Faculdade de Medicina da USP, que eu trabalho, a gente asfaltou o jardim para pôr carro em cima e não cobra nada. Então fica fácil. Lá agora, a diferença que nós temos é que em Boston você pode chegar com muito mais conforto, porque o transporte coletivo está num outro patamar. Enquanto aqui, a gente ainda não tem esse plano B. Então, na medida que for oferecendo-se alternativa, tem outras coisas. Se você andar de ônibus, sabe quanto você anda por dia sem perceber? De 2 a 4 quilômetros. 2 a 4 quilômetros para um homem de 80 quilos equivale mais ou menos 300 calorias por dia. Isso equivale meio quilo por mês. Significa que se você saiu do ônibus, foi para o teu carro e consiga comer a mesma coisa, você engorda que nem uma pipoca durante um ano. Por isso que eu estou dizendo, existem co-benefícios do transporte coletivo que vão além. Ou esse estresse que a gente passa, não sabe se vai atropelar um motociclista, ou alguém que te fecha e vê as pessoas todo mundo nervoso no trânsito. Você acha que isso não faz mal para a saúde? Faz. Agora, professor, poluição como parte de um processo de saúde também está associada a problemas que vão além do câncer, além da cardiopatia. Por exemplo, o estudo divulgado pela BBC da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que mostrou que os fatores de propensão ao mal de Alzheimer são fatores similares aos de cardiopatia, sedentarismo, obesidade. A poluição do ar está envolvida, tabagismo. O tabagismo tem um efeito até meio paradoxal, porque a nicotina é um estimulante do sistema nervoso central. Então parece que uma das poucas coisas que o tabagismo, que a nicotina, não o cigarro, mas o mediador, é que em alguns estudos ele mostra um efeito, digamos, protetor para o Alzheimer. Mais ou menos como hoje eu vejo, eu trabalho numa faculdade muito difícil de ensinar, porque os alunos são muito selecionados. Mas eles usam Ritalina de monte, quer dizer, para aumentar a fixação, quer dizer, para ter uma performance melhor. E isso é um problema que a gente está tendo que lidar. Essas famílias inas são todas muito complicadas. Por exemplo, na venda de energéticos a rodo aí, com a taurina. Pois é, você tem todos esses precursores de estimulantes do sistema nervoso central. A própria cannabis, que a gente está usando para controle de dor e de convulsões, elas são estimulantes do sistema nervoso central, mas o problema é que quando você queima, vem um monte de porcaria junto. Então, por isso que você está tentando extrair o que tem de bom nessas... a maior parte dos anestésicos são derivados do ópio, que é um vício, mas você não fica viciado em ser anestesiado. Sim. Então, eu acho que nós estamos num caminho que a gente percebe, depois que a gente inventou vacina, antibiótico, anestesia, métodos avançados de suporte de vida, você não morre mais de febre ou de doença infecciosa. Você vai morrer do que você comeu, do que você inalou, do que você bebeu e de como você organizou a sua vida. E tudo isso, da forma como a gente está fazendo, nós não conseguimos mais voltar para comer em casa, então nós vamos comer comida na rua. E comida ruim é mais barato que a comida boa. É mais cara, a comida ruim você paga muito menos. Você vai aqui e come um churrasco grego com suco de anilina por R$2. Você vai querer comer um prato de salada, você vai pagar muito mais. A gente prepara as crianças para enxergar tudo que... Se você andar no supermercado, na altura de 1,10 m, e ver o que uma criança enxerga na prateleira, principalmente no caixa, é só açúcar gordura e sal. Hidrogenada. E aí você modifica o mecanismo de resposta do seu hipotálamo, de saciedade. Quer dizer, você passa a responder somente aqueles alimentos. Ou seja, se você foi exposto a gordura e açúcar
no início da tua vida, na maturação do teu sistema nervoso central, o fato de você vai ser dificilmente se adaptar a outro tipo de alimento. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente organizou no modo urbano de viver. Uma criança hoje, pela violência do trânsito, ou pela violência criminal, não joga mais bola na rua. Ela vai jogar bola no FIFA 2014, sentada no sofá. Sim. E a gente discute por que as nossas crianças estão ficando obesas. Só baseado, não é só em ingesta, é toda a organização da vida urbana que faz a gente ter esse tipo de situação. Agora, Paulo, para a gente caminhar já para o encerramento, o que pode ser feito no curto prazo? No curto prazo já está sendo feito, né? Mas você está consertando a cidade enquanto ela funciona. É basicamente operar alguém que está com muitos problemas. Exatamente, mas eu sinto que o clima político hoje está mais favorável para você fazer essas implementações, porque ninguém está satisfeito. Veja, eu acredito que na hora que você tiver um transporte, como está se expandindo os corredores, está se expandindo a linha de metrô, está se construindo novas áreas dentro dessa história, eu acredito que as pessoas vão começar a usar mais. Eu vou tomar como exemplo uma situação que eu acabo vivenciando dia a dia para lhe fazer uma pergunta. Eu moro entre o Parque do Ibirapuera e o Parque da Aclimação, bem pertinho do metrô Vila Mariana. Se a gente pegar os marcadores de qualidade do ar ao longo da Sena Madureira e 23 de maio até aqui, quase todos os dias, nesse período de inversão térmica e de concentração de poluentes, você pega o ar laranja ruim, nos marcadores da prefeitura. A gente chega aqui de manhã, fala com o Thiago Murano, que é editor do nosso jornal, e fala, olha, Thiago, como é que está a qualidade do ar em São Paulo? A qualidade do ar está legal, tem uma estação com qualidade ruim, segundo a CETESB, que é Parelheiros, o resto está tudo moderado. Há um descompasso técnico entre técnicos que não falam a mesma língua? Não, todos os técnicos, o problema não é técnico, aí é político. A Organização Mundial de Saúde, assim como você descobriu que pressão diastólica a gente tratava só depois de 90 milímetros de mercúrio, agora você já sabe que 90 milímetros faz mal. O colesterol, os níveis de colesterol aceitáveis foram sendo refinados. A gente foi descobrindo que a poluição do ar, em estudos de longa duração, era mais tóxica do que se pensava. Então, com isso, foram se revendo os padrões. Só que o Brasil, durante muito tempo, seguiu os padrões norte-americanos dos anos 70. Ou seja, todo o conhecimento científico dos últimos 40 anos não foi incorporado. A Organização Mundial de Saúde, em 2005, eu fiz parte do grupo que fez isso, escrevi o capítulo de ozônio, definiu novos padrões. E o Brasil não aceitou. Agora a gente começa a tentar reverter o quadro, mas não define um prazo para a adoção dos... Quer dizer, é mais uma mudança periférica. Não é que é periférica, é muito forte. Paliativa. É mais simbólica do que efetiva. Isso. Então, o que está acontecendo é que a gente adota ainda padrões que não refletem adequadamente o que está acontecendo de fato. Veja, com um padrão regular, e a gente morre 4 mil pessoas por ano, eu quero saber o que é ruim. Então, é por isso que eu estou dizendo, existe a literatura médica não tem sido considerada na formulação de políticas de qualidade do ar. É isso que eu estou, de um ponto de vista sério, consistente. Então, por causa exatamente dos conflitos econômicos e aí, imediatamente as consequências políticas disso. Eu diria que a prefeitura, os medidores da prefeitura estão traduzindo com mais fidelidade a realidade da cidade do que as da rede. E não porque a CETESB não queira fazer, é porque a situação no Conselho Estadual do Meio Ambiente é mais difícil. Eu diria que a atitude municipal está sendo politicamente mais fácil de falar o que está acontecendo do que realmente o que está acontecendo no Conselho Estadual do Meio Ambiente. Legal, professor. Então, 4 mil mortes por ano, a poluição do ar já mata mais do que a malária, do que a diarreia, mudar os hábitos de vida e ter aí preocupações em aproximar o trabalho do emprego, fazer com que o deslocamento em São Paulo não seja tão grande, é um primeiro passo. Se eu pudesse resumir, o plano diretor é um grande projeto de saúde.
ele não é só um plano de organização da cidade, ele é uma grande política de saúde. Se ele funcionar e se houver um esforço de toda a comunidade para que ele funcione, nós vamos ganhar qualidade de vida, saúde e bem-estar. Legal. Professor Paulo Saldiva, muitíssimo obrigado por sua atenção, verdadeira aula, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A gente está à disposição do senhor aqui na TV Câmara para discutir assuntos relacionados à saúde, qualidade do ar, segurança do ciclista, trazer à pauta temas como esse. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu vou dizer uma coisa, porque eu nunca tive afeição por cargo político, mas se um dia eu fosse ser, eu seria vereador. Porque o vereador cuida da cidade. Do micro. Do micro. E eu acho que aí você pode fazer grandes diferenças para as pessoas que você vê. E como eu me chamo Paulo, porque eu nasci no 4º centenário de São Paulo, e tenho um caso de amor com essa cidade, é aqui que se discute o futuro do lugar que eu gosto e que eu tenho um maior apreço e maior carinho. E a gente agradece muito, a gente está à disposição do senhor. O Espaço Livre fica por aqui. Uma boa tarde a todos. Você continua com a programação da TV Câmara.